Aliás, hoje de manhã aqui eu estava citando um estudo que foi divulgado agora na quinta-feira, ontem, dia 4 de março de 2021, além de vários outros que vêm sendo divulgados há meses, tá? Esse foi pela revista científica Journal of the American Medical Association, JAMA, né? Em português a gente diria logo JAMA, que confirmou que a ivermectina é ineficaz no tratamento de casos leves de Covid-19. Você tem vários outros estudos também mostrando como a hidroxicloroquina é ineficaz. Já foi, inclusive, orientação da própria Organização Mundial de Saúde. Nem o Donald Trump, cujo comportamento era em parte emulado pelo Jair Bolsonaro, e normalmente a parte ruim, usou a hidroxicloroquina quando contraiu o novo coronavírus. E, no entanto, o Ministério da Saúde propagandeou muito isso porque está lá na sua gestão o Eduardo Pazuello, que é um capacho confesso do presidente Jair Bolsonaro, que tinha todo esse discurso negacionista e de uso do medicamento como se fosse uma panaceia. Eu digo capacho confesso porque é a descrição exata, não é nem um juízo de valor, porque ele falou um manda, o outro obedece, quem se comporta assim só pode ser o quê? Os próprios generais que eu entrevistei e que passaram a criticar o governo, alguns dos quais estiveram no governo, inclusive, no começo, falaram que nem toda ordem se obedece, não, inclusive dentro das Forças Armadas. Aquilo que trai os princípios gerais, aquilo não deve ser obedecido. E esse tipo de comportamento que faz com que a população se exponha à morte ou se sinta protegida quando não está, o que dá no mesmo, é obviamente um comportamento que não deve ser estimulado, é uma atitude que não deve ser feita. Mas quando o sujeito se dispõe a tudo para ter um cargo de projeção, para ter lá a sua boquinha, ele acaba fazendo esse tipo de coisa. Ontem eu estava falando aqui, e o comentário, aliás, viralizou nas redes sociais, lembrando que a íntegra desse programa fica disponível no YouTube e também em podcast no Spotify. E trechos aqui de comentários são destacados em vídeos à parte. Eu estava lembrando que a empresa de um apoiador do Jair Bolsonaro lucrou muito com a venda de hidroxicloroquina em 2020. Maior fabricante de hidroxicloroquina, Apsen, recebeu 20 milhões de reais do BNDES em 2020, né? Veio uma matéria da Folha de São Paulo. E lá no meio se diz que as vendas ajudaram a Apsen a alcançar faturamento recorde no ano passado, próximo de R$1 bilhão, uma alta de 18% em relação ao ano anterior, dos quais 2,7% se devem ao remédio, como afirmou lá a empresa. Portanto, Jair Bolsonaro estava propagandeando um remédio que estava gerando lucro para a empresa de um apoiador dele, enquanto ele sabotava o acerto com as farmacêuticas para dar início ao processo de vacinação. Tudo isso demanda, obviamente, uma investigação em qualquer hipótese, seja qual for o governo. As pessoas que são muito contaminadas pelas paixões políticas, pelo culto à personalidade, elas acham que quando a gente está vigiando o governo de turno, é por alguma razão outra que foge à sua compreensão, é por uma questão de fundamento. Seja qual for o governo que tiver gente envolvida em desvio de recursos, eu vou aqui apontar o desvio de recursos, vou cobrar a investigação, vou cobrar punição. Seja qual for o governo que sabotar o combate à corrupção, eu vou criticar. Seja qual for o governo que sabotar o combate à pandemia, eu vou criticar, porque isso não tem nada a ver com direita, com esquerda, com centro, com correntes ideológicas. São questões gerais, questões morais, questões de saúde pública. E o que acontece é que grupos políticos tentam limpar a sua sujeira, se blindando por meio desse escudo da categoria, da corrente ideológica. Então, se você critica aquilo que é um comportamento desprezível sob o aspecto dos valores morais, eles acusam você de estar do outro lado do espectro político ideológico. É isso em que incorrem os petistas. O Fernando Haddad, outro dia, colocou o Ciro Gomes para a direita. Já não bastava colocar o PSDB para a direita. Vocês procurem na internet, tem um artigo antigo meu como colunista de uma revista mostrando que o título, se eu não me engano, PSDB e PT disputavam esquerdismo e Odebrecht. E aí eu aponto, entre aspas, as declarações dos velhos caciques tucanos, FHC, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Aloysio Nunes, José Serra, em que eles se diziam de esquerda, e em vários dos casos, mais à esquerda do que os petistas.
Então esse era um partido que o petismo tentava empurrar para a direita para ele se tornar o maior representante da esquerda, assim como o bolsonarismo faz com qualquer pessoa que tenha uma divergência simples, que dirá que faça críticas, que denuncie as sujeiras do atual governo, da família, esquema de peculato em gabinetes. Aí o que eles fazem? Eles empurram todo mundo para a esquerda, para tentar fazer com que aquelas pessoas que defendem causas à direita, sejam elas liberais, conservadoras ou reacionárias, como é mais próprio do bolsonarismo, se identifiquem apenas com o governo de Jair Bolsonaro, mesmo que as atitudes deles sejam absolutamente contrárias a essa pauta, como a pauta liberal e como o próprio temperamento conservador e o comportamento conservador. Já escrevi vários artigos a respeito disso. Outro dia, com mais tempo, eu posso falar mais desse assunto. Mas basta procurar aí tudo que eu escrevi sobre as diferenças entre o bolsonarismo e o conservadorismo. Edmund Burke, Russell Kirk, Roger Scruton. Imagina se eles, os princípios que eles defendiam, de ceticismo, de uma anti-ideologia, de você não se render a um sistema abstrato que impõe a ordem de determinada forma, se isso tem a ver com o que o bolsonarismo faz. Então, essas questões são problemas vitais dos quais a gente tem que tratar com bom senso, com pragmatismo, transparência, objetividade, e não é isso que o Ministério da Saúde e o governo Bolsonaro, lamentavelmente, estão fazendo.